Então, vamos lá. Ontem nós iniciamos e nós falamos que os vírus, eles não são seres vivos, né? São moléculas. E essas moléculas, ora elas apresentam, então, como ser vivo, ora elas apresentam como ser bruto, né? A descoberta do vírus foi graças ao russo Ivanovich. Ele estava estudando as folhas de fumo de tabaco. Alguém sabe me contar essa história? Vocês já ouviram contar a história da descoberta do vírus? Não. Não. Esse cientista, ele era botânico e ele tinha uma plantação de fumo e estava estudando a plantação de fumo. E ele percebeu que alguns pés de fumo, as folhas estavam amarelando e caía. Amarelava e caía. Então, isso é novidade. Ele pegou as folhas amareladas e caídas, fez um esfregaço dela e olhou, guardou no laboratório, tentou olhar Jani, no... Oi? pode falar mais um grupo agora? Pode, Pedro. Vamos lá. Pedro, Iago, Luiz e Daniel. Ah, tá. Luiz e Daniel. Irani, depois você vai Eu passar... não tinha entrado em outro grupo, aí eu perguntei aí, eles tinham me aceitado antes. Que ótimo, Daniel. Então tá aqui. Irani, depois você vai passar os temas direitinho para cada grupo, né? Sim, vou passar tudo direitinho. Tá faltando um, agora tá faltando 4 pessoas que não encaixaram aqui. Quem são? Eu, Eu quem? a Débora. Ah, tá. Débora, quem mais? Débora? Ah, não sei quem mais sobrou. Tem que ver quem tá faltando aí. No final do horário, a gente, quem não manifestar, tem a Sara Cândido, Nicole, Sara Cândido. Então, vou colocar aqui, tá? Junto com a Débora. Então, Débora, Nicole, Sara Cândido. Parece que ainda tem mais um perdido por aí. Quem é que não está em grupo nenhum? Depois a gente confere se não manifestar. Então, gente, esse botânico... É o Vinícius Cacheta? Ah, Vinícius Cacheta, bem lembrado. Ele está sumido, mas de qualquer forma eu vou colocar ele aqui, tá? Beleza, obrigada, Giovana. Então, esse cientista pegou essas folhas, fez um esfregaço e guardou, mergulhou elas numa solução líquida, guardou no laboratório. Tentou ver no microscópio, não viu nada. Lógico que não ia ver nada, né? Deixou lá. Cortou os pés, que estava doente, aparecendo aquilo ali, né? Arrancou tudo. Um tempo depois, o que ele fez? Ele pegou aquela solução, que estava aquela folha mergulhada, e enxertou aquela solução num pé de tabaco sadio. O que ele observou? Uma semana depois, aquele pé de tabaco que estava sadio começou a apresentar os mesmos sintomas de meses atrás daquele outro pé de tabaco. Então, ele concluiu que ali naquela folha, naquela solução, tinha um ser que ele podia ficar guardado no laboratório meses, como ficou, mas se eu colocar aquilo dentro de uma célula viva, aquilo manifestava do mesmo jeito que antes. E aí que ficou intrigado mesmo, que ser vivo é esse? Que eu posso guardar no laboratório, depois eu posso colocar ele numa célula viva e ele vai agir da mesma forma. E aí, então, terceiro ano, descobriu o que nós chamamos de vírus. Até um tempo atrás, pouco se sabia, porque o vírus a gente só pode ver no microscópio eletrônico. Não se vê vírus de outra forma, né? Ele é, assim, ultra pequeno. É um ser muito estranho, que ora ele comporta como vivo, ora ele comporta como ser bruto. E outra coisa, além de ser um ser estranho, ele é altamente mutante. Então, isso complica bastante a vida do cientista. Ainda exige divergência a respeito do vírus se enquadrarem ou não no mundo vivo. Tá vendo? Então, eles não conseguiram. E aí, o que eles fizeram? Criaram um reino somente para o vírus. Por isso que nós temos, dentro da natureza, nós temos o reino vírus,
só deles. O reino Monera, bactérias e companhia delas. Depois, o reino Fungi, só os fungos. O reino Protista, Metazoa, Metáfita, né? E aí, então, para acabar com essa dúvida toda, então vamos criar, então, um reino somente para os vírus, tá? É um ser bastante primitivo, bastante estranho, tá certo? Mas é considerado dessa forma. Características principais que vocês precisam... Oi? Desculpa te interromper, mas pode ter um grupo de 5 pessoas? Por quê? Porque a Sara Cândido quer entrar no nosso grupo. Tá, quem que tá falando? Mas aí vai ficar um de 3? Pois é. Vamos pensar até o final do horário, vamos ver como que nós vamos fazer, tá? Só um minutinho. Beleza, obrigado. Tá, por nada. Quem tá falando? É o Matheus? Não, o Marcelo. Marcelo. Mas Eu no mesmo confundo grupo. a sua voz com o Matheus, Marcelo. Então, vamos lá. As principais características que você tem que saber. Não tem célula, são a celular. Então, ele é do grupo de molécula. A organização dele é molecular. Não possui metabolismo próprio, por isso ele precisa de uma célula viva para ele, né, se autoduplicar, replicar, produzir mais vírus ali. Alguns vírus, quando estão fora das células de um organismo, pode cristalizar. E depois, né, ele pode tornar-se ativo em uma outra célula, por tempo indeterminado. Não se sabe ainda, terceiro ano, quanto tempo eu posso guardar um vírus em laboratório e depois colocar ele numa célula viva e ele manifestar. E aí surgiu a briga, né? Que eles falam que lá na China, eles estavam estudando, eram uns rato ou morcego, que aí, né, mexendo com esse vírus, e esse vírus escapou, né? E aí provocou toda essa arte que nós temos até hoje. Então, a gente não sabe até que ponto isso procede ou não. Quimicamente, os vírus são constituídos de proteína e por ácido nucleico. Só isso. Tem a capa de proteína e lá dentro tem o material genético. Nada mais. Nada mais, tá? Além das proteínas, alguns podem ter poucas moléculas de lipídio, carboidrato, mas isso aqui é raro, viu? É raro acontecer. O material genético deles, DNA ou RNA. Nunca nós encontramos os dois. Ou o vírus é de DNA, ou o vírus tem RNA, tá? E ele é passível de sofrer mutações. Nós estamos vendo aí, né? A segunda cepa do vírus, do coronavírus, e provavelmente vai ter terceira, quarta, né? À medida que isso vai multiplicando, ele vai alterando o seu DNA e vai alterando, formando novos vírus, tá certo? Então, isso é comum acontecer no meio deles aí. Outra, são capazes de reproduzir no interior da célula viva. Só que essa reprodução aqui é uma reprodução por replicação. O que é replicar? É produzir cópias de si mesmo, tá? Então, ele vai replicando. São parasitas intracelular obrigatório. Para produzir mais vírus, ele tem que estar dentro de uma célula qualquer. Essa célula pode ser desde uma bactéria, porque tem o bacteriófago, que é o vírus que infesta a própria bactéria, até nós, animais, vegetais, ele não escolhe. Tendo uma célula viva, tendo um material para ele replicar, tá tudo ok, tá tudo certo. Já que ele só consegue reproduzir quando estão dentro de uma célula viva, né? Do hospedeiro. As dimensões deles são mínimas, por isso só pode ser vista a microscopia eletrônica. Então, só com a descoberta da microscopia eletrônica é que o vírus passou a ser conhecido. E mesmo assim, é muito difícil analisar e estudar esse vírus. Quando a gente isola um vírus
e consegue estudar, descrever, catalogar todo aquele vírus, ele já sofreu mutação, já é outro vírus diferente, né? Possui uma morfologia diversificada, não tem um padrão, uma forma específica. A única coisa que tem a proteína, que é o capsídeo, e o material genético. Pronto. O resto é tudo acréscimo, variedade entre eles, tá? O material genético pode ser DNA ou RNA. O capsídeo é a base de proteína. Alguns têm esse envelope, né? Esse envoltório aqui, como esse envelope. Então, alguns pode ter, tá? Ó, o capsídeo, então, né, é formado por polipeptídicas, né, que é a proteína, tá? O material genético, o DNA ou RNA. Os que possuem DNA são chamados de desoxivírus. Os que possuem RNA, ribovírus. Isso aqui, terceiro ano, é bom vocês guardarem, tá? O vírus que tem seu material genético é o desoxivírus. E o que tem o RNA é o ribovírus, tá? O ribovírus, existe também aqueles que possuem RNA de fita dupla, RNA de fita simples, tá? Ele é bem complexo, esse aqui. Quando está fora das células hospedeiras, a partícula viral é chamada de vírum, tá? Então, quando você vê essa palavra vírum, significa que ele está fora da célula hospedeira. Um vírum nunca apresenta atividade metabólica e não tem capacidade de reproduzir. Por quê? Porque ele não está dentro da célula viva, tá? Pode ser cristalizado e armazenado por longos períodos de tempo. Após esse período, ele pode voltar a reproduzir. Foi o que aconteceu, terceiro ano, com a primeira crise do ebola que deu lá na África, 1980 e alguma coisa, tá? Essa primeira crise do ebola que deu lá, ninguém sabia nada referente às pessoas que davam ebola, morreram e eles foram enterrando em qualquer lugar. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, o homem, né, cava e arranca pedaço de terra e mexe muito ali no ambiente. Esse vírus veio à tona, saiu daquele solo e foi para uma célula viva, por um motivo qualquer. E o que aconteceu? Veio a segunda onda do ebola na África. A segunda onda. E isso manifestou e matou muita gente. Só que a partir dessa segunda onda do ebola, eles já ficaram espertos. As pessoas que morriam, eles tinham mais cuidado e eles começaram a cremar os corpos. Até porque eles não tinham como enterrar todos de uma forma bem adequada para evitar essa contaminação, né? E aí não estava nem cabendo lugar para enterrar. E aí eles começaram a cremar. A cremação, com certeza, vai desmanchar o vírus. Por quê? Pensa rápido aí, quem é que vai me falar que o fogo, a cremação, desmancha o vírus? Porque o envoltório dele é feito de proteína e o material genético também, né? Então se Sim. desnatura. Ah, o calor estraga, desnatura as proteínas. Muito bem, Luiz. Por isso mesmo. E aí, então, o jeito certo é queimar. Por isso que a crise da vaca louca, a gripe aviária, então esses animais morrem hoje, por exemplo, eles são cremados, porque aí não tem como o vírus espalhar mais, tá? Se eu não estou equivocada, depois alguém pode pesquisar aí e contar para nós, eu acho que lá na África eles já tiveram a terceira onda do ebola. Depois alguém pesquisa e conta se é a terceira ou se é a segunda, né? E isso faz a gente ficar apreensivo. Nós estamos na segunda onda do Covid. Aí ainda bem se a Irani tem a vacina, ok. Mas e o vírus que vai mutando, né? E lá na África, contra o ebola, ainda não tem vacina, eu acho que não. Então, é um caso, assim, bem complexo, né?
O vírus só reproduz quando estão no interior da célula hospedeira. Fora da célula hospedeira, ele é uma molécula qualquer. Ele é um ser bruto qualquer. Mas dentro de uma célula viva, ele vai reproduzir. E o pior, ele reproduz, sai daquela célula e vai achar a vizinha. Achou uma célula vizinha, entra na célula vizinha, reproduz, vai buscar outra vizinha. Por isso que uma infecção viral, ela é muito rápida. Porque um vírus pode formar vários vírus. E isso sai da célula, um monte de vírusinhos, prontinhos para achar a célula vizinha. Entrou na célula vizinha, sai da célula vizinha, um monte de vírus para achar outra. Então, num dia, um vírus pode formar milhões e milhões de outros vírus. E aí eles vão, então, nós vamos ver aqui agora, estragando a célula. Eles têm duas formas. Ou eles estragam a célula e deixam ela doente, ou eles estouram a célula e matam a célula. Tá? Então, são dois caminhos. Você pode perguntar, Irani, pode acontecer de um vírus entrar numa célula, replicar, sair da célula e não estragar a célula e não deixá-la doente? O que vocês acham? Isso é possível? Quem vai arriscar um palpite? Ninguém? Eu falo para vocês que nem sempre isso acontece. Muito difícil acontecer. Até porque se o vírus ele é um parasita obrigatório, todo parasita danifica o seu hospedeiro. Não tem jeito de não danificar. Então, um malefício ou outro vai causar. Às vezes ele pode causar pouco malefício, mas às vezes ele pode causar muito. Nós estamos vendo aí a Covid, né? Quase todas as pessoas que têm um comprometimento maior da Covid está tendo uma sequela, está deixando um estrago nas células, seja ela cardíaca, seja pulmonar, seja muscular, né? Seja digestória, uma coisa está ficando. Quer dizer, ele está entrando e está fazendo arte aí dentro, né? Ó, o vírus utiliza todo o maquinário metabólico da célula parasitada, assim como suas matérias-primas, para fabricar várias cópias idênticas. Então, se ele vai pegar o material da célula, ele vai, então, roubar o que a célula tem para ele poder replicar, tá? A reprodução do vírus envolve, primeiras etapas, duplicar o seu material genético viral, depois, sintetizar a proteína para formar o capsídeo e a montagem de novas partículas virais. Então, três coisas. Primeiro, ele pega a cola do nosso DNA, do nosso material genético, e duplica o dele. Duplicou, agora ele pode fazer a síntese de proteína, porque ele já tem um código genético nele. Produziu a síntese de proteína, agora ele vai montar os novos vírus que ele produziu. Material genético e o capsídeo. Material genético, capsídeo. Gente, isso aqui lembra uma fábrica, uma indústria de montagem, né? Tudo montando certinho as unidades. E depois isso é distribuído, né, para outra célula hospedeira. Aqui ele coloca para nós um tipo de vírus bacteriófago, né? Mas parece uma nave, mas tudo bem. Ele é mais ou menos desse jeito. Ó, a capa de proteína, o DNA, essa parte que a gente chama de cabeça, e a cauda, onde ele fixa na célula e joga o seu material genético lá dentro da bactéria, tá? Ele não entra todo dentro da bactéria. Ele fixa com essas caudas aqui, com essas fibras, e joga o seu material genético lá dentro da célula, tá? Quando o bacteriófago entra em contato com a bactéria, apenas o material genético vai penetrar na célula hospedeira. O resto fica de fora, tá? Agora, isso aqui é importante você saber. Uma vez no interior da célula bacteriana, o DNA do bacteriófago vai seguir dois caminhos. O ciclo pode ser lítico ou lisogênico. Terceiro ano, fala aí para mim. Vamos ver quem está acordado, quem está seguindo.
que é o ciclo lítico? Quem lembra? O que é um ciclo lítico? É Não é que aquele. ocorre a morte de não sei o quê? Como é que é? Eu acho que é o lisogênico, né? Tem o lisogênico também, não tem? Tem. Ah, é, então eu tô confundindo. O ciclo lítico, alguém quer explicar? Falar com as suas palavras? Esse aí não é aquele que a produção tipo, de muito vírus, e aí ocorre meio que a liberação, como é que pode falar? Meio que ele usa a própria célula para formar o capsídeo do vírus, né? Sim, e ele não destrói a célula. Ele estraga, mas ele não explode, ele não acaba com a célula. Ele entra lá, ele pega tudo que ele precisa da célula. Ele suga tudo que ele precisa da célula. Ele suga. Mas a célula ainda sobrevive, ele não estoura a célula. A célula fica lá. No Embora lítico, eu achei que esse aí, eu Pera lá. achei que esse aí era o que Não, fazia é isso. esse mesmo, olha aqui. Ocorre, as enzimas destrói, então a lise, a ruptura. Isso aqui, desculpa, isso mesmo. O lítico rompe, ele rouba tudo da célula, estoura, rompe a célula e os vírus vão então para as células vizinhas. E aí ele mata mesmo, não tem volta, né? E o lisogênico, ele só deixa a célula doente. Desculpa, eu troquei. Lisogênico deixa a célula doente. E o lítico, ele estoura as células. Olha aqui que coisa de louco. Após 30 ou 40 minutos da infecção inicial, ele consegue produzir 200 novos vírus. Então, a carga produtiva aqui é imensa. A indústria aqui não para. É imensa, ela produz muitos. E aí, como ela produz muito, quando ele vai sair da célula, ele sai levando tudo que ele roubou da célula, inclusive destruindo, né? Acontecendo a lise, a ruptura da célula, destruindo a célula, tá? Então, ele deixa literalmente a célula morta. E no caso do lisogênico, ele vai... Oi. A Gabriela pediu pra avisar que o computador dela tá, tipo assim, totalmente... Deu pau totalmente. Ela vai chamar o moço pra arrumar. Por isso que Tá. ela não Ela saiu. Tá. Certinho, obrigada. E o lisogênico, ele vai entrar, vai produzir novos vírus da mesma forma, só que ele não vai causar a lise das células, não vai estourar, tá? Então, ele é chamado de não virulento ou temperado, enquanto o lítico é chamado de virulento, porque ele realmente é muito agressivo, tá? Então, ele é chamado de virulento ou lítico, e ele é agressivo. E o lisogênico não destrói, não agride, tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer comentar? Ó, aqui estão os ciclos dos vírus, né? Para você analisar a reprodução deles, né? O lisogênico só adoece a célula e o lítico, ó, eles estouram. A pressão aqui é tão grande que eles arrebentam, estouram e sai buscando nova célula, tá? E o lisogênico não, ele pega cola no DNA, produz o DNA dele, o material dele, e vai buscar novas células também, mas sem estourar a célula, certo? Aqui, terceiro ano, ó, depois vocês olham isso aqui no Bernoulli Play, não tem como eu mostrar aqui para vocês, né? A gente vê junto, mas depois vocês olham isso aqui, que é interessante, que ele mostra para vocês como tudo isso aqui acontece. Fale para mim, vocês têm o hábito de ver o Bernoulli Play? Eu tenho hábito quando é, tipo, questão que tem código e aí eu não consigo resolver. Aí eu vou lá e assisto a resolução. Mas isso aqui não. Vamos pegar o hábito de ver, tá? Ele é curtinho, pequenininho, né? E é interessante para a gente completar o nosso estudo, tá certo? Terceiro ano, eu vou deixar para a gente falar Melanie, Oi? quando tá no ciclo lisogênico,
tipo assim, ele pode ficar um tempão nesse ciclo, mas alguma hora ele vai passar pro lítico, né? Pode. Ele pode passar pelos dois. Isso mesmo. Pode sim, tá? E aí você pensa isso dentro de um organismo, né? Aí tá lascado, porque além dele deixar doente, ele ainda pode arrebentar, pode estourar, pode, né, acabar com o organismo. Então, a gente vê assim, eu fico pensando, né, esses vírus violentos que a gente presencia, né, igual o Ebola, o Covid, né, como eles são agressivos, como eles são capazes realmente, assim, de deixar a gente, né, sem vida. E nós não somos capazes de deter esse vírus. Por isso que eles batem muito em cima disso, né? A melhor arma é a prevenção, porque depois dele estar no nosso corpo, ele pode ficar incubado dentro do nosso organismo um tempo, mas ele achou uma oportunidade, ele vai revidar, né? Então não é bom a gente arriscar saber se quando é que ele vai revidar ou não dentro do nosso organismo, né? Vocês veem isso aqui depois. Para terça-feira, então, eu vou tirar as dúvidas da atividade que ficou lá, que é pequenininha, e terminar essa parte de reprodução, porque falar do retrovírus, né? Falar dos vírus aqui, ela é um pouco demorada, um pouco complexa, eu vou terminar na próxima aula. E depois a gente vai comentar rapidinho sobre essas principais doenças, né, viroses que existem no nosso meio. Ok? Vou tirar aqui agora, porque... Como assim, Sara Abrão? O que está em altas temperaturas? Como assim? Ah, foi quando você falou de cremar. Isso mesmo, altas temperaturas, que aí